Olá pessoal, tudo bem? Aqui Charlene Cicron com vocês, mostrando o PodCISI, o podcast do Simpósio Internacional de Saúde Integrativa, que todas as quartas traz para você a entrevista com os melhores palestrantes já da saúde integrativa, selecionados para esse grande evento que vai acontecer dia 21 e 22 de outubro no Centro de Convenções Rebouças. E por aqui a gente vai dando um aquecimento, falando um pouquinho o que cada palestrante vai trazer de melhor. Para quem não sabe, o simpósio é a reunião depois de já ter acontecido em inúmeros países, na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, na Rússia, na Alemanha, na Itália, em Portugal. Agora é a vez do Brasil sediar o maior evento de saúde integrativa, a sua oportunidade para crescimento profissional, a mudança para você, profissional da saúde, que procura realmente a inovação, o futuro da saúde. E hoje a gente vai falar sobre esse tema que não tem como a gente falar sobre saúde sem falar sobre desparasitação. Você sabia que uma pessoa que nunca desparatizou tem mais de 4 quilos de parasitas no corpo? É isso mesmo. E hoje eu estou aqui com a doutora Elizabeth Pinheiro, que é mestra PhD em naturopatia e especialista em terapia Clark. Doutora Elizabeth, muito bem-vinda, obrigada por estar no nosso programa, é uma honra. Para quem não sabe, doutora Elizabeth também é amiga nossa, de família, está dentro da nossa casa, a gente tem um carinho. Não tem como a gente falar de saúde sem parasitas, não é verdade, doutora? Sim, com certeza. E para mim é uma honra e uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nesse podcast, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, trazendo todos esses profissionais brilhantes e incríveis que estarão presentes nesse simpósio que será imperdível e inédito no Brasil. E é isso mesmo. Eu me sinto muito honrada pelo convite seu e do Dr. Rodrigo, que é um grande parceiro aí na prática clínica. E eu estou muito feliz de poder estar aqui para compartilhar um pouquinho sobre o tema que a gente vai falar no congresso. Desparasitação. Desparasitação. Primeiro me fala, doutora, como é que foi sair da faculdade de nutrição e cair nesse grande mundo que hoje a doutora é a mestra, a especialista, conhecida, professora, mentora? Como foi imergir nesse mundo, né, e disseminar a desparasitação como um tema assim de standard? Meu standard é a desparasitação. Eu falo assim, eu acho que todo mundo que tem essa característica de curador, ele também teve o seu processo de autocura em alguma metodologia. E a metodologia da desparasitação foi a metodologia essencial que me ajudou no meu processo de cura. Tudo começou, todo mundo fala assim, nossa, Elizabeth, nutricionista, agora tá falando só de parasitas, que coisa doida, né? O nutricionista não tem que falar de dieta, plano alimentar, o que entra na boca. Tem que emagrecer, emagrecimento. Não, gente, nutricionista, ela tá aqui para te ajudar a escolha correta do seu alimento que vai ter o potencial de te curar e principalmente de te doar energia, né? E o que eu aprendi com a metodologia da desparasitação? Na verdade, a me curar. Né? Então, tudo começou depois que eu já tinha 12 anos de formada como nutricionista. Hoje eu tenho 23 anos como nutricionista. E meu filho passou por um processo de adoecimento. Ele tinha várias patologias alérgicas. Então, sempre é uma dor, né? Asma, dermatite, problemas digestivos, refluxos, alergias alimentares. Ele tinha quantos anos, né? O João Pedro tinha, na época, 3 anos e meio. E aí veio um diagnóstico que o João Pedro estava com um déficit de atenção. E que ele apresentava limitações e que ele precisaria tomar mais um remédio. Nessa época, meu filho já fazia uso de 10 medicamentos. Nossa! E através da vida do João Pedro, que eu fui em busca, saí da caixinha da nutrição convencional, fui estudar nutrição funcional, fui estudar exames
genéticos, exames bioquímicos de metabolômica, aonde me mostraram qual era o problema que estava acontecendo com meu filho, né? Que, na verdade, o João Pedro estava intoxicado, estava inflamado pelo excesso de exposição à proteção, né? E a gente, quando é mãe de primeira viagem, né? Falam, né? A gente quer esterilizar tudo, quer cuidar de tudo, e acabou que, através da vida do João Pedro, eu pude me curar. Então, o João Pedro tomava 10 medicamentos e a mamãe dele tomava 15. Nossa. Então, para nós, principalmente que o Marcos, meu marido, é de família de médico, o que a gente observava? Quando você está doente, você tem um problema digestivo, você vai ao gastro. Sim. Quando você tem algum problema de dor de cabeça, você vai ao neurologista. Quando você tem outra patologia, uma artrite reumatoide, uma fibromialgia, você vai ao reumatologista. Né? E aí, o que eu aprendi com toda essa história? Que, na verdade, através da história do João Pedro, eu pude me curar, pude conhecer várias metodologias e estratégias para poder alcançar essa minha autocura. Na época, eu fazia uso de muitos medicamentos, porque aos 18 anos eu fui diagnosticada aí com uma enxaqueca crônica e tinha tireoidite de Hashimoto. Né? Uma tireoidite de Hashimoto, que pela medicina a gente sabe que não tem cura, né? E aí, aos 26 anos de idade, tive o diagnóstico da artrite reumatoide, da fibromialgia, associado a uma resistência periférica à insulina, que me levaram para o diabetes. Né? Então, onde eu fiz uso de injeção na barriga, vários medicamentos, e até que eu fui convidada para um congresso de biofísica, eu ainda estava estudando bioquímica, metabolômica, nutrição funcional, suplementações gigantescas, né? E aí foi quando eu descobri que tudo que eu tomava de suplementos, vitaminas, eu não absorvia. Sim, ou seja, como eram as fezes mais ricas do mundo, né? Mais nutridas. Sim, mais nutridas do mundo. E o que eu observava? Que, na verdade, eu não tinha uma melhora efetiva, né? E quando eu conheci a biofísica, eu participei de um congresso de medicina quântica, que foi o primeiro congresso de medicina quântica do Brasil, onde tinham vários palestrantes da Rússia, da Alemanha, palestrantes renomados, e lá eu pude fazer alguns exames biofísicos que eu desconhecia, e lá eu descobri que, na verdade, os meus processos de adoecimento tinham a ver com parasitas, com vermes, parasitas, fungos, carga de virulência alta e que me deixaram doentes por muito tempo. E vocês estão vendo, gente, assim como a doutora Elizabeth também passou por um processo de conhecimento, indo num congresso que na época falava sobre a biofísica e que a biofísica com certeza estará presente dentro do nosso simpósio. Essa é a oportunidade para você também dar esse alavanco, esse up na sua carreira profissional, em que isso pode modificar aí completamente o rumo da sua trajetória e também do sucesso dos tratamentos dos pacientes. E eu sempre digo, quando a gente conversa, eu e a Beth, o profissional de saúde, ele só te leva até onde ele já foi. E a Beth, ela sempre está em processos terapêuticos de situações novas que estão acontecendo, né? Como ela explicou aqui, falou sobre a questão do filho e o que realmente a tirou dos problemas da diabetes, da doença autoimune. E como é que isso, mesmo após esses tratamentos, sempre nós, profissionais da saúde, sempre estamos passando por processos evolutivos para quê? Para que a gente consiga evoluir no tratamento. E essa é a diferença do simpósio, porque nós estamos trazendo palestrantes que, além de profundo conhecimento científico, também possuem a prática clínica, tanto daquela vivida pelos seus pacientes, pela experiência, como pela sua própria vivência, vida, família, não é verdade? Sim. E, doutora, falando sobre parasitas, terapia Clark e parasitas em geral, como hoje os parasitas podem influenciar no sintoma do paciente? Então, o que a gente observa, né? Os parasitas, eles agem como no nosso organismo? Eles agem roubando esses nutrientes dos alimentos que a gente consome, dos suplementos que a gente toma, né? E eles vão migrando para os nossos órgãos. Então, toda vez, as pessoas sempre perguntam, nossa, mas como que a gente se contamina? A gente se contamina pela água que a gente toma,
a gente se contamina pelos alimentos que a gente come fora de casa, a gente se contamina pelos alimentos que estão mal higienizados, a gente se contamina pelo beijo, pelo, né, relação sexual. Então, a gente vai se contaminando constantemente por esses parasitas que podem chegar aonde? Pode chegar à circulação sistêmica, pode chegar à circulação linfática e roubar todos esses nutrientes dos alimentos que você consome ou que você até faz a ingestão. Então, o que eu observei quando eu estava na nutrição funcional? Né? Então, a nutrição funcional é algo maravilhoso, que eu falo assim, 100 anos-luz à frente da nutrição, porque ela dá realmente esses nutrientes que são essenciais para a fonte da vida, para a nutrição, para essa microbiota intestinal, para o sistema digestivo, mas ela sozinha, através só do alimento, sem entender que o terreno biológico ele sofre modificações por conta do meio externo, toxinas ambientais, criando um ambiente para que esses parasitas habitem ali naquele organismo, faz com que a pessoa entre num quadro de adoecimento. E o que a gente observa na prática clínica hoje, né, vivida, né? Muitos pacientes com problemas digestivos, síndrome do intestino irritável, problemas de alergias alimentares, intolerâncias, problemas de constipação, gases, estufamento, enxaqueca, dores crônicas, e ninguém relaciona a parasitose. Então, eu vivi isso na pele, né? Vivi isso na pele durante muitos anos, achando que, na verdade, eu poderia me curar através da nutrição funcional, e a metodologia que trouxe essa resposta efetiva e esse resultado foi um método de desparasitação. A gente estava aqui antes das gravações fazendo um aquecimento, rolou umas frutinhas que a gente estava comendo, e aí a gente pegou e nós até conversamos, falei, e aí, será que a fruta tá cheia de sujeira, não tá? Será que foi lavada, não foi? E claro que é muito importante a gente ter todos os cuidados com higiene, existe, né, na palestra a doutora vai estar passando algumas dicas para a gente poder ficar um pouquinho longe desses parasitas, tratamentos, depois ela passa tudo isso, você vai ter mais detalhes no nosso simpósio. Mas uma das coisas interessantes quando a gente fala de parasitas é que o processo de entrada é na boca, então né, a saúde em si começa pela boca. Inclusive nós temos diversos palestrantes que são dentistas, em especial o Dr. Rodrigo 25, que é, né, especialista em odontologia integrativa e biológica. E, inclusive a doutora comentou conosco aqui, ok, quando a mastigação é muito bem feita, né, o processo, né, doutora, a senhora pode ir? De todo alimento, ele já vai chegar no intestino totalmente digerido. Isso. Né? E até essa questão que você falou da saúde bucal, na época do meu adoecimento, uma das minhas causas de adoecimento era um fator patógeno bucal. Então, a vida inteira, minha mãe sempre teve um cuidado com a nossa saúde bucal, mas aos 18 anos de idade eu fui retirar um dente siso, né? E infelizmente esse dentista bucomaxilo, ele não retirou todo o dente, deixou metade do dente. Deixou, como o doutor Rodrigo fala, deixou um cadáverzinho lá dentro. Um cadáverzinho lá dentro, né? E aí esse foco de dente ali gerou um foco para quê? Um ambiente para quê? Para vírus, para fungo, para parasitose. A gente sabe que a boca é um dos órgãos que a gente mais possui bactérias, vírus, fungos, inclusive parasitose, ameba bucal, Letroquicha bucalis. Então, muitos parasitas vivem na boca, porque é pela boca que começa todo o processo da nossa saúde. Então, quando eu fui me curando dos meus processos de adoecimento, cuidar desse dente esquecido, retirar esse dente esquecido, foi essencial, inclusive, para eu poder ficar sem tomar os medicamentos das autoimunidades. Né? Então, a gente sabe que um dente esquecido, ele pode gerar um processo inflamatório crônico, sim. Né? E, inclusive, deixar a pessoa com um quadro de adoecimento, de câncer, né? Então, a gente não pode esquecer da saúde bucal. Acho que a saúde bucal ela é essencial
para que a gente possa devolver para o paciente o restabelecimento da saúde. Esse restabelecimento e principalmente o que eu falo da remissão, né? Porque o que eu aprendi na nutrição funcional, estudando metabolômica, é muito lindo a gente estudar bioquímica, tudo isso é incrível. Só que como a gente vai se curar? Identificando a causa. E hoje, visualizando tudo o que eu passei em todos esses anos de processo de adoecimento que eu tive, com certeza esse dente esquecido aos 18 anos de idade foi, com certeza, o gatilho para que eu desenvolvesse todas essas autoimunidades. E olha que interessante. E não é a primeira vez que eu escuto casos assim, com certeza a doutora deve ter repetidamente, né, casos de sucessos de pacientes que falam, que chegam, né? Quantos casos de câncer, doutora, já? São vários casos de doenças autoimunes, de doenças autoimunes que a gente vai investigar, vai fazer uma investigação no mental, no físico, no espiritual, mas a gente sempre olha para o foco dentário. E é impactante como a bicharada, ela não começa a habitar aqui na nossa saúde digestiva e intestino. É na nossa saúde bucal. Olha, né? Então, é essencial um profissional da área de saúde que quer se diferenciar hoje no mercado com resultados efetivos na prática clínica para qualquer patologia, desequilíbrio do terreno biológico, ele precisa investigar a saúde bucal. Porque, às vezes, o foco da doença pode estar vindo da saúde bucal e pode estar prejudicando todo o trato gastrointestinal, gerando uma desbiose de estômago, duodeno, uma desbiose de intestino delgado, gerando um desequilíbrio dessas bactérias intestinais que vão ter um aumento desses mediadores inflamatórios que vai proliferar a doença. Olha, meu Deus, incrível. E assim, quando a gente fala de integratividade, é exatamente isso. Nós estamos aqui, doutora Elizabeth Pinheiro, falando sobre desparasitação, assim como os outros mais de 50 palestrantes do Simpósio Internacional de Saúde Integrativa, aqui no PodCise, falando para vocês um pedacinho, um pouquinho de cada coisa que vai rolar lá nesse grande evento. E você sabe o que é mais legal? A gente está falando de desparasitação, não tem como falar em recuperação da saúde do paciente sem a gente restabelecer o terreno biológico. Como é que a gente restabelece um terreno biológico, a saúde do paciente, sem tirar parasitas, sem tirar os metais pesados, sem verificar os fatores inflamatórios? Por isso que hoje o profissional de saúde integrativo é aquele que conhece quais são os outros profissionais que trabalham junto com ele, que tem cada um dentro da sua área, como pode conduzir esse paciente, seja nutricionista, seja dentista, seja médico, terapeuta, psicanalista, psicólogo, aquilo que a gente pode trabalhar a saúde do corpo físico, mental e espiritual. E aí você faz um processo de individualização e personalização do paciente. Então, o profissional vem através de todos os seus estudos aprofundados, mas sabe da importância de conectar com outros profissionais. E uma das coisas mais legais, principalmente do nosso simpósio, é que todos os palestrantes se conhecem, cada vez mais a gente está aqui entregando, eles aprofundando cada vez mais o que cada um pode entregar para o sucesso dos seus pacientes. E doutora, falando sobre desparasitação, me fala, doutora, a doutora Uda Clark foi uma cientista canadense, depois mudou para os Estados Unidos, e ela simplesmente fez um livro, né, um livro muito simples, né, dizendo assim, cura para todas as doenças, né? Obviamente que ela seria expulsa dos Estados Unidos, né? Depois ela foi pro México, onde depois ela acabou falecendo, e a conexão dela das doenças com os parasitas trouxe um grande alvoroço na indústria farmacêutica, muitas pessoas foram curadas, né? E hoje a doutora e muitos outros terapeutas, médicos, biofísicos levam esse legado da saúde integrativa. E a doutora acha que levar o tema de desparasitação para os profissionais, eles saberem a importância da desparasitação, isso pode criar um grande diferencial na procedêutica e o sucesso do paciente? Com toda certeza. Eu costumo dizer que um profissional que não conhece a metodologia de limpeza do terreno biológico, dessa desintoxicação, dessa desparasitação
entender que existem focos de patógenos envolvidos nesse paciente que está com qualquer doença degenerativa, um sinal e sintoma de digestão ruim, intestino ruim, de dores crônicas, de enxaqueca crônica, de processos inclusive de autoimunidade, o câncer, né? Enxaqueca, quantas pessoas com essas doenças e que infelizmente essas sintomatologias parasitárias são erroneamente aí, eu falo assim, são erroneamente diagnosticadas e aonde a gente observa as pessoas refém de remédio. Eu, por exemplo, fui uma, né? Sim. Então, tomava, na época que eu conheci esse mundo, eu tomava 15 remédios. Então, todo mundo pergunta assim, Beth, como foi seu processo de autocura? Foi em 1 ano, 2 anos, 3 anos? Eu não lembro quanto foi, mas foram mais de 5 anos para poder sentir a segurança que aquilo não me fazia mais bem, porque a gente acredita, a gente veio de um conhecimento onde a gente acredita que o medicamento ele tem o potencial para nos curar. E o que a gente aprende na prática clínica? Que Deus nos deu a natureza, que são as plantas, e nos deu o alimento para que a gente pudesse se curar. Então, foi através dessa ferramenta, que é a desparasitação, que eu pude obter o sucesso de hoje não tomar mais medicamentos para artrite reumatoide, para fibromialgia, para tireoide de Hashimoto, para enxaqueca crônica. E tudo isso que me levou aí para estudar, buscar conhecimento. Você é hoje a mestra no assunto. E olha, eu vou falar para vocês, produção, depois vocês colocam aí a imagem. Só quem vive e que passa por uma desparasitação sabe o que é isso. Eu, desde que eu comecei a minha especialização em biofísica, comecei a fazer inúmeras desparasitações de todas as formas. Tem a desparasitação química, no simpósio, através da palestra da doutora Elizabeth, vocês vão saber hoje, né, todos os métodos que existem, qual que é o que ela recomenda. E aí joga aí o VT, produção. Olha aí, ó, isso que eu tô mostrando para vocês é uma parasita que saiu de dentro de mim. Eu sempre chego e falo assim, quando a gente vai nos congressos, eu falo assim, olha, essas são as minhas, me mostra as suas, porque todo mundo tem. E é impressionante quando a gente passa por um flush, né, uma limpeza de fígado, uma limpeza de intestino, uma desparasitação, como a gente se sente bem, né, doutora? Como a gente se sente bem, como que muitos sintomas que a gente apresentou ao longo da vida são solucionados de forma através de uma desparasitação, tirando os bichinhos, minha gente. Olha quando vocês estão andando aí na rua e vê aí uma barriguinha grandinha assim, pensa que é barriguinha de cerveja, pode pensar que é muito parasita que tem. E a notícia maravilhosa é que tem solução, sim. E a solução está aqui no Pode CISI. Se é Pode CISI, pode tudo. E se pode tudo, é saúde, porque aqui pode tudo de saúde integrativa. Aqui a gente, ó, quebra as barreiras da medicina, a gente fala a verdade, o que tem por trás, o que existe de melhor para realmente entregar resultado, realmente entregar saúde. E a gente está aqui para isso, né? Eu, Charlene Cicron, doutora Elizabeth, todos os profissionais de saúde que serão entrevistados e que estarão com a gente dentro desse evento para mostrar para vocês o que realmente está modificando, né, o futuro e revolucionando o futuro da saúde integrativa. Quero agradecer a presença da doutora Elizabeth. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço, por você estar Charlene. Aqui. Obrigada pelo convite, aceitar o convite e que principalmente por cumprir a sua grande missão de disseminar esse conhecimento e fazer com que as pessoas, através do reestabelecimento da sua saúde, possam despertar mais o ser de conhecimento, de espiritualidade, poderem viver muito mais. E a doutora é uma das responsáveis por isso. Gratidão. Eu que agradeço por esse convite imenso a você, ao Dr. Rodrigo, de estar aqui nesse Pode CISI e dizer que vocês podem contar comigo, que eu estarei lá no dia 21 e 22 de outubro para poder compartilhar um pouquinho desse tema que eu tenho certeza que vai revolucionar a saúde de muitas pessoas. Muito bem, esperamos por você, faça a sua inscrição, as vagas presenciais super limitadas, mas pensando nisso a gente tem, ó, o evento é online com a transmissão do streaming ao vivo e todas as palestras, ó, vão subir porque vai ser um grande curso de saúde integrativa. Vem com a gente, um abraço, até mais!
Obrigada, doutora. Ótimo. Uhul! E aí, gostou? Sensacional. Caraca.